Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer o treinamento de número 3, onde a gente vai aprender sobre o módulo de execução, tá? Então, eu vou falar sobre projetos, sobre rótulos e sobre as maneiras de fazer o apontamento e apropriação automáticas e manual, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e no final eu volto para tirar as dúvidas. Então, aqui a gente vai começar essa parte de projeto. E aí a gente vai começar a cadastrar os rótulos. Então aqui dentro de cada projeto, vamos entrar nesse último projeto que a gente fez aqui, a gente vai criar os rótulos. Então os rótulos, eles precisam ter a nomenclatura que a empresa definiu aí, então cada um tem que sentar e conversar sobre como é a melhor nomenclatura. Lembrando que o rótulo não precisa ser muito grande, né? Quanto maior, mais complicado, até para os arquivos mesmo. E ele precisa ter esse rótulo em todos os arquivos que vocês forem nomear. Qualquer arquivo que você for nomear desse projeto precisa ter esse nome. Então aqui, no nosso caso, é o 420 Casa Cobogó. Então eu vou criar um rótulo e ele não pode se repetir nunca em outros projetos. Então eu vou criar 420 C de Cobogó. Aqui eu escolho os usuários que vão utilizar esse rótulo. E o ideal é que a gente não marque todas as pessoas sempre, né? Porque se uma outra pessoa que não vai trabalhar nesse arquivo, efetivamente, vai apenas consultar para pegar uma referência, para pegar um bloco ou alguma coisa assim, então a gente não coloca todas as pessoas deste lado aqui. Aqui vai ser só quem efetivamente vai trabalhar no arquivo, tá? Para tirar, a gente dá um duplo clique, ele volta, ou pelas setas, ou eu posso chamar a equipe aqui. Então, se a gente criou a equipe lá naquele primeiro treinamento que a gente fez, aqui a gente escolhe quem é o responsável pela equipe e o Naves automaticamente já traz todos os usuários que fazem parte daquela equipe para esse lado aqui, tá? Com esse botão aqui a gente traz todos os usuários e aqui eu tiro todos os que eu já tinha colocado para o rótulo, ok? Então, vou dar um duplo clique aqui no meu usuário, que é esse super. O rótulo vai ser esse 420C. Então, o que acontece? 420C é o rótulo que a gente chama de rótulo base, né? Só que o que acontece? O Naves, ele quer apropriar por fase. Então, a gente tem aqui algumas possibilidades, ó. Não apropriar, eu não preciso criar o rótulo. Apropriar para a empresa seria toda vez que alguma pessoa entrar neste rótulo aqui, o Naves ia apropriar essas horas para a empresa. Também não é o que a gente quer. A gente quer apropriar para um projeto e para um cliente e além. A gente quer apropriar para cliente, projeto e fase. E aqui a gente escolhe qual fase. Então, a gente tem que colocar no rótulo, além do rótulo base, que é o 420C, o nome da fase também. Então, eu vou colocar aqui um tracinho, ou um underline, ou espaço, que vocês definirem aí na empresa. Então, vocês têm que, antes de começar efetivamente a usar essa parte de rótulo, conversar sobre como vai ser a nomenclatura dos arquivos a partir de agora aí na empresa, tá? Então, no meu caso, vai ser o 420, que é o número do projeto, o C, porque o projeto chama Cobogó, e EP, porque a fase que eu vou estar vinculando aqui é a fase de estudo preliminar, tá? Outra coisa, a gente tem aqui o timer. Esse timer aqui, o Naves, ele tem uma inteligência dentro dele que ele sabe que a gente está trabalhando neste arquivo 420C EP, né? Se eu entrar na internet para fazer uma busca de uma referência, ou entrar num arquivo que não tem rótulo, ou qualquer outra coisa que não seja rotulada, que eu entrar,
O Naves, ele pensa que eu estou fazendo uma busca, né, referente ao projeto que eu estou trabalhando mesmo. Então, eu estou trabalhando aqui no 420 EP e fui buscar o tamanho de um cobogó na internet. E aí, o que o Naves vai fazer? A gente definiu aqui que a gente tem um timer de 300 segundos. 300 segundos são 5 minutos, então por 5 minutos, se eu fizer essa busca e voltar, ele continua apropriando para o mesmo 420 CEP. Então é como se eu não tivesse saído do arquivo, tá? Então é para isso que serve esse timer aqui. Normalmente a gente deixa padrão 300 segundos, né? É um bom tempo. E aqui também ele pergunta se eu quero que a possibilidade, né, deste rótulo estar em qualquer parte do nome do arquivo. Então, não necessariamente o nosso arquivo precisa começar com esse nome aqui. Ele pode estar no final, ele pode estar no meio, aonde quiser, tá? E apropriar por foco é assim, aqui neste momento aqui eu tenho 1, 2, 3 telas abertas, né? Mas o Naves só vai começar a apropriar na tela que estiver em foco, que seria no caso essa daqui. Tá? Então aqui embaixo eu posso ter 500 projetos abertos, ele só vai apropriar para o projeto que eu estiver trabalhando com o cursor. Ok? Então sempre aqui vai ficar 300 como padrão, né, o ideal. Cada empresa pode definir a quantidade de segundos que quiser, mas normalmente é definido 300. Rótulo em qualquer parte, para que ele busque em qualquer parte do nome do arquivo e apropriar por foco. Ok? Eu criei o primeiro rótulo para a primeira fase, agora eu vou de novo. 420C, traço. Vamos ver qual que é a próxima fase aqui. AP. Criei o próximo. Vou incluir mais um. 420C, traço. A próxima fase é PE. E 420C, traço. Detalhamento, DT. Bom, então, criei aqui todos os rótulos que eu precisava para esse projeto. Tá? E se eu pegar um arquivo de um fornecedor ou de outro cliente que venha e eu tenha que trabalhar para esse projeto, não tem problema. Essa nomenclatura que a gente está dando aqui é a nomenclatura se a gente for criar o arquivo no nosso escritório. Se vier um arquivo de outro escritório para fazer compatibilização ou alguma coisa assim, e vocês não quiserem renomeá-lo, é só vir aqui e criar um novo rótulo. Então, pode ter o nome que quiser, eu venho aqui escolher as pessoas que vão trabalhar. O arquivo pode ter o nome que quiser, vindo do cliente, que também pode ter uma nomenclatura diferente, mas vocês têm que vir aqui e definir em qual fase esse arquivo que veio de outro escritório vai estar no momento, aí no escritório de vocês. Então, ó, posso criar quantos rótulos eu quiser de diferentes formas para diferentes fases, tá? Fez errado, é só vir aqui no editar. Não vai mais usar o rótulo, não quer mais, ou criou errado, pode excluir. Ou a gente pode copiar. Esse copiar, ele serve apenas para copiar a fase do qual você clicou, né? Do qual você selecionou e está fazendo a cópia, e os usuários. Então, isso é legal para quando a empresa tem muitos usuários e a gente escolheu já vários sem ter determinada equipe, e aí a gente só tem que colocar o nome do novo rótulo, ok? Então, criei aqui o rótulo. E aí a gente vai começar a apropriação. Então, na verdade, a partir do momento que a gente criou o projeto, né? Então, lá do começo a gente fez a proposta fechou e virou projeto, a gente arrumou as parametrizações da ordem de serviço, então a gente foi lá em cada fase e definimos data de início e término,
né? Porque as horas já vieram da proposta automaticamente, a agenda de recebimentos já veio da proposta automaticamente, então o que a gente tinha que arrumar era mesmo os rótulos, né? Então o rótulo é a parte mais importante, porque é através do rótulo que a gente vai conseguir fazer a apropriação, tá? Então, a partir do momento que os rótulos já estão feitos, os arquitetos que trabalham apenas com a parte de apontamento e apropriação já pode começar a utilizar o NAVES. Então, a partir de agora, né, criados os rótulos, eles podem abrir o NAVES todos os dias e a única coisa que eles vão fazer é abrir o NAVES e minimizar. E aí, eles vão controlar o NAVES por este ícone que está aqui, ó. Tá? Então, o que acontece com esse ícone? Ele que vai dizer o que o NAVES está fazendo nesse momento. Então, se ele estiver verde, significa que ele está apropriando. Se ele está vermelho, que nem agora, significa que ele está só apontando. E se ele estiver verde, significa que ele está apropriando para um projeto, para um rótulo específico que eu tô dentro, tá? Então, assim, a pessoa, o arquiteto ligou o NAVES, minimizou e ele deve estar aqui vermelho, porque não entrou em arquivo nenhum. A partir do momento que a gente entrar em algum arquivo, então eu vou criar um arquivo novo aqui. E vou salvar com o nome do rótulo que eu quero criar. Então, o que vai acontecer? Olha lá, o ícone do NAVES ficou verde. Então, ele está mostrando para a gente que nesse momento ele está apropriando. Então, no tempo que eu ficar nesse arquivo aqui, ele vai ficar verdinho e apropriando para esse projeto. Ok? Se eu abrir um outro arquivo rotulado, então, se a gente abrir um Excel agora, de um outro arquivo com outro nome, ó. Opa, acho que não tem aqui. Então, se a gente abrir um outro arquivo aqui, ó, vou abrir em outro programa para vocês verem, e vou salvar com outro nome de outro rótulo, do mesmo projeto, mas de outro rótulo, ó. Vou colocar aqui que este é o EP. O que vai acontecer? Então, agora, o tempo que eu ficar nesse arquivo aqui, ele vai estar computando horas para esse arquivo aqui. Se eu mesclar, eu posso minimizar esse, voltar para esse, ele continua verde, mas ele está apropriando para o projeto que eu estou em foco. Tá? Então, eu posso ter quantos projetos, arquivos abertos eu quiser, eu precisar. Mas ele só vai apropriar para o que está em foco, para onde o meu cursor está funcionando. Tá? Então, aqui embaixo, ele vai mostrar pra gente que ele está apropriando. E se eu teclar Ctrl... Peraí. Aqui. Ele está apropriando. E se eu digitar Ctrl Shift 0, ele vai mostrar aqui pra gente para qual rótulo ele está apropriando. Olha lá. Então, ele mostra pra gente que nesse momento eu tô no 420C-DT, ó. Quanto tempo eu tô? 15 segundos. E eu posso ficar aí visualizando isso, tá? Se eu mudar, então posso vir aqui para o outro arquivo e posso pedir também no Ctrl Shift 0 de novo. Aí ele mostra que ele está apropriando para o EP, tá vendo? Então, conforme eu ficar mesclando uma tela com a outra, ele automaticamente já consegue fazer isso. Ele identifica qual é o rótulo e já salva para o rótulo correto, tá? Bom, então eu tô aqui trabalhando neste 420 EP e eu preciso buscar uma referência na internet. Se for uma busca rápida, então eu vou entrar aqui e vou buscar medida de Cobogó. Então, o que o NAVES fez? Olha lá. Ele automaticamente... Deixa eu pegar outra aqui. Vou entrar aqui no arquivo.
Então, o que ele está fazendo? Ó, ele automaticamente ficou amarelo, que é o tempo do timer. Então, por 5 minutos, ele vai deixar eu fazer essa pesquisa, essa busca, e apropriando para o último projeto que eu estava, para o último rótulo que eu estava, que era o 420C-EP. Então, todo esse tempo que eu tiver fazendo essa pesquisa aqui, ele continua automaticamente apropriando para aquele último. Se eu demorar mais do que 5 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai ficar vermelho aqui e é como se eu não estivesse fazendo busca nenhuma, como se eu não estivesse trabalhando. Toda vez que o nave estiver com o ícone vermelho, significa que ele está só apontando, não está apropriando para nada, ou seja, o tempo que eu estou no escritório não está sendo justificado para projeto nenhum, tá? Então, o que acontece? Se eu voltar aqui para o projeto que eu estava, ok, é como se eu não tivesse saído e ele ficou esse tempo todo apropriando para esse projeto aqui, tá? Se eu sei que eu vou fazer essa busca por mais de 5 minutos, ou essa busca de referência, ou pegar um bloco, ou alguma pesquisa que eu preciso fazer que não tenha rótulo por mais de 5 minutos, o que vai acontecer? O Naves vai ficar vermelho e vai só apontar. Não é essa a ideia, né? Eu quero já justificar essa pesquisa que eu estou fazendo. Então, eu vou entrar no atalho do trabalho manual, que é o Ctrl Shift 1. Então, a seção do trabalho manual, o Naves vai computar através desse reloginho aqui à direita um tempo X que eu ficar. Então, agora, se eu entrar lá na internet, ó, ele não vai ficar mais vermelho, então eu posso ficar fazendo essa busca pelo tempo que eu precisar e ele vai ficar ali cronometrando um tempo, tá? Então, isso serve para, se a gente for fazer essa busca na internet de alguma referência por mais de 5 minutos, serve se a gente vai entrar numa reunião, serve para se a gente está trabalhando num arquivo que não tem rótulo, a gente só vai fazer alguma coisa rápida que nem precisa cadastrar o rótulo, tá? Então, serve para algumas coisas que não forem rotuladas. Então, não é rotulado, eu venho aqui, ligo esse reloginho, ele vai ficar um determinado tempo computando, terminei a atividade que eu tinha, então aqui eu estava fazendo essa atividade que não tinha rótulo, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o trabalho manual e vou justificar dizendo qual cliente, projeto e fase eu quero que ele aproprie esse tempo que eu fiquei nesse arquivo. Tá, então aqui ele já está dizendo ó, que não é rótulo, é um trabalho manual que eu fiz nesse dia, por esse tempo, e eu vou apropriar para esse cliente, projeto e fase. Se a gente cadastrar motivos, eu posso dizer qual é o motivo pelo qual eu não estava trabalhando num rótulo e sim tive que usar o reloginho do trabalho manual. Então a gente pode dizer aqui, ó, eu cadastrei leitura de artigo, eu já mostro para você onde cadastrar esses motivos. E eu posso ir além e descrever aqui, estava procurando as medidas do artigo. Então, ok? E o Naves guardou essa informação, certo? Tá lá guardada, daqui a pouco a gente consegue visualizar em forma de relatório. Tá? Então a gente viu que quando o Naves está com o ícone vermelho, ele está apontando horas, então chegou no escritório, ligou o Naves, ele vai estar vermelho apontando o tempo que você está no escritório. Dentro desse tempo que ele vai estar apontando, você pode justificar de diversas formas. Uma delas é usando o rótulo, e a segunda que a gente viu é utilizando o reloginho do trabalho manual. Ok? O que mais que a gente tem aqui? O reloginho do trabalho manual ele pode ser acessado pelo Ctrl Shift 1, né, atalho, ou aqui. Pode abrir o Naves e clicar aqui no trabalho manual. Ó. Tá? Então são essas duas maneiras. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem também a pausa de trabalho, que pode ser acessada por aqui ou pelo Ctrl Shift 7. A pausa de trabalho vai ser usada quando o usuário sair para o horário de almoço, tá? Então, ele dá o Ctrl Shift 7, sai para o almoço. Quando voltar, o Naves vai informar o tempo que essa pessoa ficou com a pausa de trabalho ligada.
ok? Como a fração mínima do Naves é 1 minuto, eu vou esperar aqui dar 1 minuto para vocês conseguirem ver. É só quando fechar, ó, ele vai dar uma mensagem dizendo, ó, a pausa foi iniciada tal dia, tal hora, e foi terminada tal dia, tal hora, 1 minuto. Tá, então a gente viu que a gente tem o reloginho do trabalho manual e o reloginho da hora do almoço. Um não pode sobrescrever o outro, então se eu estou usando um, eu não posso usar o outro. Outra maneira que a gente tem é aqui em utilitários configurações usuários, a gente tem uma ferramenta aqui em configurações que é o screensaver. Eu vou ativar o meu para 1 minuto, ó. Ativei. O que acontece com esse reloginho? Com o screensaver, na verdade. Bom, eu estou trabalhando neste arquivo aqui e aí chegou um fornecedor de surpresa para eu atender para uma reunião. E aí ligam no meu ramal e eu saio correndo e não dá tempo de eu ativar o reloginho do trabalho manual, o Ctrl Shift 1, tá? Se o usuário tiver na sua configuração essa demarcação de screensaver, o Naves vai ativar o screensaver a partir do tempo que foi determinado no usuário dele. Então, o meu eu coloquei 1 minuto, que é para ser rapidinho, para ele ser ativado rapidinho aqui no treinamento, tá? Mas normalmente esse screensaver a gente coloca de 10 minutos, mais ou menos 10, 15 minutos. Por quê? Se a pessoa se ausentar para ir ao banheiro, por exemplo, e demorar menos de 10 minutos, o screensaver nem vai ser ativado, tá? Porque toda vez que o screensaver for ativado, quando a pessoa retornar e mexer o mouse, ela vai ter que justificar o que ela estava fazendo fora da máquina, que não era estar trabalhando no rótulo, porque a máquina ficou parada. Tá? Então, entre 10 e 15 minutos é o padrão que as empresas costumam colocar de screensaver, e aí ele vai aparecer um descanso de tela, depois desse tempo que a gente determinou, ele vai aparecer o descanso de tela, e aí a gente vai ficar fora da máquina, né? Ele vai ficar computando esse tempo através desse screensaver, e quando a gente retornar e mexer com o mouse, ele vai perguntar que atividade a gente estava fazendo, tá? Vamos esperar aí 1 minuto para ver se o meu é ativado. Acho que já deu 1 minuto, mas ele não ativou. Vou sair e entrar de novo para vocês verem como é. Como eu mudei a configuração agora, o ideal é que a gente feche o Naves e abra de novo para ele ativar essa nova configuração que eu informei para ele, que é o screensaver de 1 minuto. Então eu vou entrar aqui. Então todo arquiteto vai entrar a partir de agora. Depois de cadastrar os rótulos, né? Entra. Então agora eu não vou entrar em arquivo nenhum, ó. Vou deixar o meu Naves parado, sem mexer o mouse por 1 minuto, para ele ativar o screensaver e vocês visualizarem o que ele faz. Então, vocês já devem ter visto aí, porque ele vai normalmente ativo como padrão. E aí entra um descanso de tela onde fica mostrando as mesmas informações aqui da biblioteca digital. Né? Então ele fica mostrando essas informações sobre a construção civil, sobre o Tecto. Tá? Ele vai entrar essa tela com essas informações, e aí quando a gente retornar à mesa e mexer o mouse, ele automaticamente pergunta que era a atividade que a gente estava fazendo. A mesma tela, exatamente a mesma tela de quando a gente volta o trabalho manual, só que ele vai salvar como screensaver, olha aí, e não como trabalho manual. Ó. Então, isso daqui, a mesma informação, estão vendo? Ó, no mesmo desenho ali do memorial descritivo, a mesma informação que estava rodando lá na nossa biblioteca digital, agora tomou conta da tela inteira
Então, a tela da pessoa, ela tá travada. Então, se alguém quiser entrar na máquina da pessoa e fazer alguma atividade, vai ter que antes justificar qual que era a atividade que a pessoa estava fazendo, ok? Então, vou esperar aí mais 1 minuto para ele salvar, né, esse tempo que a gente ficou fora. E aí eu vou justificar, vou dar um motivo e depois eu vou mostrar no relatório como isso aparece. Então acho que já deu agora 1 minuto, eu vou mexer no mouse e aí é isso daqui que acontece. Então se qualquer outra pessoa entrar na máquina desse usuário aqui, vai ter que, para poder trabalhar com outro arquivo, vai ter que justificar. Então a gente tem aqui 5 opções, que é o almoço, lanche, janta, apropriar para a empresa, apropriar para cliente projeto, apropriar para cliente projeto e fase, apropriar mais tarde. Então verifiquem que alguns já estão em cinzinha mais claro, ou seja, eu não consigo ativar. Por quê? Porque essas informações aqui eu posso escolher o que eu quero que o usuário possa marcar ou não. Então, o ideal é sempre a gente deixar apropriar para a empresa e apropriar para cliente, projeto e fase. Não deixar aqui se apropriar para cliente e projeto, porque senão o usuário vem aqui, ó, coloca o projeto e não coloca a fase, né? E a gente normalmente quer saber cliente, projeto e fase. Então, eu venho aqui, escolho cliente, projeto e fase. Posso, de novo, dizer qual é o motivo. Escrever também e dar um OK. Então, salvou essa informação. Então, são essas maneiras que a gente tem de fazer a apropriação automática. Então, é pelo rótulo, pelo trabalho manual e pelo screensaver, tá? Essas 3 são automáticas. Onde a gente faz essas definições que eu mostrei para vocês? Então, a gente vem aqui em utilitários, configurações empresa principal. Aí a gente vem aqui em configurações gerais. E vem aqui, ó, em apontamento e apropriação. Aqui nessa parte, a gente vai escolher quais são as opções que a gente quer deixar naquela tela quando ele volta. Ó. Essa daqui serve tanto para o reloginho do trabalho manual quanto para o screensaver. Então, eu venho aqui, ó, vou escolher que eu quero deixar sempre as pessoas apenas escolherem aprovar para a empresa ou para cliente, projeto e fase. Tá? Naquela parte de baixo, que fala sobre o motivo, eu posso definir aqui a partir de quanto tempo eu vou obrigar a pessoa a ter que descrever o motivo pelo qual ela estava usando isso. Então, eu vou falar assim, bom, se a pessoa ficou mais de 10 minutos com o screensaver ligado, ela vai ter que depois dizer qual é o motivo. Então, aqui eu posso definir isso, tá? Então, OK. Sempre que a gente mexe na empresa principal, ele demora um pouquinho para salvar, porque ele está salvando essa configuração no banco de dados. Pronto, voltou à tela. Tá? Motivos, aonde a gente padroniza os motivos. Eles vêm vazios e a gente tem que criar todos eles. Aqui em projeto, templates de motivos. Então, aqui também é só aquela tela bem intuitiva, é só incluir e dizer qual é o motivo. Ó. Pegando referência na internet. Aí também aqui eu posso dizer se eu quero obrigar a pessoa a colocar as observações embaixo do motivo. Então, eu posso obrigar a pessoa a escolher motivo e posso dizer que, além do motivo, eu quero que ela faça uma descrição lá embaixo. Então, eu posso escolher aqui. Então, eu vou dizer que toda vez que alguém escolher essa opção de pegando referência na internet, eu quero que descreva o que ela estava fazendo. Tá? Então, não esqueçam disso aqui, ó, que daqui a pouco eu vou mostrar o que vai acontecer. Se eu não marcar essa opção, ó, essa aqui também tem, vamos ver essa daqui. Ó, telefone. Telefone eu não estou obrigando. Então, se eu escolher a opção telefone, a pessoa não vai ser obrigada a descrever o motivo. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Tá? Mas é aqui que a gente cadastra esses templates de motivos. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês, em forma de relatório, como essas informações diferentes que a gente fez vai acontecer. Então, aqui a gente tem o relatório de consulta,
consulta de apontamento e apropriação. Esse é o relatório que vocês mais vão usar, porque a gente pode escolher por usuário ou por equipe, a gente pode escolher por um período, por uma palavra-chave, que pode estar no motivo, inclusive a palavra-chave. A gente pode escolher esse relatório por cliente projeto, só por fase, só por cliente, projeto e fase. A gente pode fazer as combinações de filtro. A gente pode aqui dizer se a gente quer ver só a parte de refeições, tudo junto. E se a gente quer ver apontamentos ou apropriações? Então eu quero ver apontamento. O apontamento vai mostrar a hora que a pessoa ligou, que a pessoa desligou. A apropriação vai mostrar todas as justificativas nesse meio tempo que a pessoa tiver feito. E essa apresentação ela pode ser resumida ou detalhada. O que isso significa? Resumida vai mostrar uma linha com o total por projeto que ela fez, naquele período que eu escolhi, né? Ou a pessoa ou o projeto, depende do que a gente está filtrando. E detalhada ela vai mostrar dia a dia o que aconteceu, tá? E aí ainda a gente pode escolher, se eu estiver escolhendo um usuário determinado, eu posso aqui definir se eu quero que ele me mostre o valor do usuário, o valor apropriado histórico, que é aquele valor que a gente vai acumulando e definindo quais são os períodos, ou o valor da função, tá? Então aqui, ó, eu vou filtrar o meu usuário super hoje, quero ver o que o meu usuário fez hoje, ó. Então ele tá me mostrando aqui, posso colocar detalhada. Então, na resumida, ó, ele me mostrou por projeto. Então, esse primeiro aqui não é projeto, mas ele é a empresa. Então, ele está me mostrando que eu fiquei 19 minutos apropriando para a empresa, tá? Depois ele me mostra que 11 eu fiquei para esse cliente Amanda, projeto Cobogó. E agora eu quero ver detalhado. Então, no detalhado, ele me mostra bem claramente a diferença do que é empresa, do que é fase, tá? Do que eu apropriei para a empresa, do que eu apropriei para a fase. Qual é o usuário? É o meu mesmo. Qual é o valor hora desse usuário, que a gente define lá no começo, tá? Se eu já tiver mais de um valor para esse usuário, ele vai me mostrar qual é o valor histórico, qual é o valor atual desse usuário, qual foi o projeto que ele apropriou, a fase, ó. Então eu não fiquei um pouquinho neste arquivo, um pouquinho nessa fase, um pouquinho nessa fase. Então ele mostra aqui pra gente. A data, que é a data de hoje mesmo, quanto tempo eu fiquei. Então, ó, eu fiquei 18 minutos numa apropriação automática aqui para a empresa, ó. Depois mais 1 minuto, depois eu fiquei 1 minuto com o rótulo Cobogó, 1 minuto para esse rótulo de EP, e aqui ele me mostra, o que não foi rótulo, ele vai me mostrar. Então, quando eu usei o reloginho do trabalho manual, ele me mostra, e quando eu fiquei no screensaver, ele também me mostra, olha lá. Tá? Então, o que não for rótulo, ele vai justificar aqui se é trabalho manual, se é screensaver ou outra forma de apropriação. Como a gente está falando das formas automáticas, ele me mostrou aqui essas, tá? E aqui no motivo, para quando for utilizado rótulos, ele me mostra qual arquivo eu estava. Então, neste caso aqui, ó, eu fiz uma pesquisa no Google que tinha o nome de Cobogó. Como eu tinha o rótulo que chamava Cobogó, ele apropriou automaticamente. Nesse caso aqui eu tinha um arquivo, ó, 420p, que eu estava trabalhando no bloco de notas, então ele mostra até o nome do programa, tá? Depois no trabalho manual eu não justifiquei lá o motivo, que era leitura de artigo, e depois descrevi alguma coisa, ó, aparece aqui também. Mesma coisa para o screensaver, que eu escolhi o motivo reunião e depois descrevi. E depois aqui para o rótulo de novo, eu estava no WordPad, tá? Eu quero fazer uma busca por palavra-chave que vai ser artigo. Então ele vai me buscar tudo que tem artigo no motivo. Olha lá. Tudo isso, sempre o Naves vai estar mostrando lá embaixo qual é o valor que seu escritório já está gastando por essa pessoa estar trabalhando nesse filtro que você fez e o total de tempo. Então, vou tirar a palavra-chave e vou filtrar de novo. Então, neste dia, ó, esse usuário já
trabalhou correspondente a R$ 55 por 33 minutos que ele ficou trabalhando. Ok? Isso é legal porque a gente pode, deixa eu deletar aqui, a gente pode colocar aqui um período mais longo e escolher um projeto determinado. Ó. Então, eu vou escolher aqui, esse projeto aqui. E aí o Naves me mostra todo mundo que trabalhou para esse arquivo, qual o valor hora dessas pessoas, que fases eles trabalharam, quais são os dias, olha lá, o tempo, qual é o custo, né? O custo do valor hora vezes o tempo que eles ficaram, se foi pelo rótulo, se foi de outra maneira que ele apropriou, os motivos, e aqui embaixo ele me fala. Então, por enquanto, já foram gastas 22 horas e 11 para esse projeto, e foi gasto o valor de 2.217 se eu pagasse os meus funcionários que trabalharam nisso por hora. Então, a gente falou aqui de apropriação automática, mas o Naves também tem como a gente fazer apropriação manual. Em que casos que essas apropriações manuais deverão ser feitas? Bom, fui para uma obra, ou fui visitar um fornecedor, ou qualquer coisa que tenha sido feita fora do computador. Então, existem duas maneiras. Ou eu estava trabalhando no meu computador, saí e voltei para o escritório. Neste caso, eu liguei o trabalho manual. Quando eu voltei, justifiquei que estava na obra. Ou, outro caso, eu fui para a obra de manhã, não passei no escritório para ligar o Naves. Como que eu faço? Então, isso é o que a gente chama de apropriação manual. Então, a gente tem aqui um monitor, onde ele me fala para o usuário que está logado e o mês corrente, quantas horas eu apontei neste mês, então quantas horas eu fiquei com o Naves ligado e quantas horas eu apropriei. E ele me dá um saldo aqui embaixo. O que significa esse saldo? Que, teoricamente, das 3 horas e 27 que eu fiquei com o Naves ligado nesse mês, eu deixei de trabalhar, né? Eu não trabalhei por 1 hora e 29. Isso pode mesmo ter acontecido ou não. Pode ser que eu tenha trabalhado em arquivos não rotulados e não justifiquei. Então, a gente pode fazer essa justificativa manual, desde que a gente tenha permissão para isso. Então, eu vou dar um duplo clique aqui no saldo apropriar e vou dar uma olhada como está o meu dia a dia. Então, o Naves mostra aqui, ó. Na terça-feira, eu fiquei com o Naves ligado 1 hora e 40, justificou automaticamente 35 minutos e sobrou 1 hora e 6. Então, disso daqui eu posso justificar, ó. Eu posso dar um duplo clique aqui. E aí o Naves me mostra, ó. Eu liguei o Naves 9h35, ó. E ele apropriou. E aí eu desliguei por algum motivo. Depois eu liguei ele de novo às 10h06. E o que for branco tá só apontado. O que for verde tá apropriado. Então, neste caso aqui, ó, eu não estava apropriando, depois eu entrei e apropriou, depois não apropriou. Então, esses minutos que estão aqui, pode ser que eu não tenha ligado o reloginho, pode ter vários motivos, mas vamos supor que eu queira dizer para o Naves que eu trabalhei sim. Trabalhei no projeto Cobogó. Então, eu posso fazer de duas maneiras, ó. De várias maneiras, na verdade. Ou eu venho aqui e seleciono minuto, minuto, ou eu seleciono coluna a coluna, ó, através desse A de apropriar, ou eu venho aqui embaixo, neste A, e ele já seleciona tudo que estava somente apontado. E aí eu venho aqui do lado e digo que eu quero apropriar para este cliente, este projeto e essa fase. Olha lá. Vou dar um apropriar. Pronto. Então, agora se eu entrar aqui às 10 horas, ó, vai estar tudo apropriado. Mesma coisa eu posso fazer às 11, ó. Entro aqui. Então, às 11 só tem 2 minutos, ó. Só os 2 primeiros minutos, tá? Venho de novo no A aqui. Ele já salvou essa informação. Vai ser a mesma apropriação. Eu venho e aproprio. Ah, Renata, aí de tarde, aí eu saí de tarde, eu fui numa obra, e não ia voltar para o escritório, por isso eu desliguei o Naves. Como eu faço para fazer essa apropriação? Então, aqui neste caso, a gente vai ter que fazer duas coisas. A gente vai ter que fazer o apontamento e a apropriação. Por quê? Porque como eu não estava com o Naves ligado,
ele não computou o tempo que você ficou com ele ligado, ó. Tá como se você não tivesse trabalhado na parte da tarde. Então, eu tenho que fazer essa justificativa apontando e apropriando. Então, a gente vem aqui em apontar horas. E eu vou dizer que das 13 às 18. Posso justificar os minutos também, ó. Então, das 13h10 até as 18h30. Venho nesse botão de apropriar, porque eu já quero dizer qual era o projeto que eu tava. Finalizo. E digito aqui. Verifiquem que agora, ó, ele não abre mais a opção de só cliente-projeto, ó. Ou é empresa ou cliente-projeto e fase, porque eu defini que eu queria que sempre essas duas opções apenas estivessem selecionadas. Aí eu vou dar o exemplo aqui, ó. A gente não criou pegando referência na internet, na reunião com fornecedores que era, né? Então, se eu tentar salvar aqui, não era essa opção, não. Então, essa opção aqui foi aquele motivo que a gente criou sem o quadradinho de obrigar ele a fazer uma descrição. Então, pronto, ó. Então, agora o Navi está me mostrando que eu fiquei na terça-feira. Eu apontei 7h01 e trabalhei todas as 7h01. Tá? Neste outro caso aqui, pode acontecer, ó. Eu fiquei com o Navi ligado 1 hora, só trabalhei 49 minutos, sobrou 11. Não tem problema, pode mesmo sobrar algum tempo pequeno, que não pode sobrar muito tempo, né? Que aí a gente tem que justificar na mão. Vamos fazer outro exemplo, ó. Vamos dizer que segunda-feira eu fiquei o dia inteiro na obra, de manhã eu fui para uma, de tarde eu fui para outra. Então, como eu faço esse apontamento manual? Eu venho em apontar horas. Vou dizer que das 8 às 12. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Para vocês verem como ele é bem intuitivo. Eu venho em apontar horas. E ele está me pedindo, ó, seleciona a hora inicial, 8. Agora selecione a hora final, 12. Posso ajustar os minutos agora. Cheguei na obra 8h15, saí 12h40. Não posso esquecer de clicar aqui no botãozinho de apropriar automaticamente, senão ele vai só apontar. E já vou dizer qual é o cliente, projeto e fase. Nesse caso aqui, ele sempre vai trazer a última apropriação que você fez, tá? E aí que eu vou escolher aqui, ó, pegando referência na internet. Se eu tentar salvar agora, ó, ele vai dizer para mim, é necessário descrever um motivo para apropriar. Por quê? Quando eu criei esse motivo, eu pedi para que o Navis obrigasse o usuário a descrever um motivo. Então, eu teria que colocar aqui, ó. Referência de medidas. Ok. Então, ele apropriou aqui, apontou e apropriou. Agora eu vou fazer a parte da tarde, ó. Então, das 14 às 18, hora inicial, hora final. Sempre ele vai trazer as últimas informações. Eu posso fazer o ajuste aqui, ó. Das 14h20 às 18h20. Apropriar, automaticamente finalizo. Não estava no mesmo projeto. O que eu preciso fazer? Venho aqui em apropriar para a empresa para ele limpar a informação. Deleto o motivo e a descrição. Aí eu volto aqui para apropriar para cliente, projeto e fase e posso escolher um cliente, projeto e fase diferente daquele, ó. Certo? E aí eu fiquei com o dia inteiro apontado e apropriado, ó. Então isso é o que a gente chama de apontamento e apropriação manual. Então, se a gente visualizar isso no relatório, eu vou pegar lá o relatório do dia 15. Então, consulta de apontamento e apropriação do usuário super do dia 15. Ó. Vou pegar só do dia 15. Filtro. E aí ele vai mostrar pra gente. Então, se a gente escolher detalhada, olha lá. Ele vai mostrar que eu fiz um apontamento e apropriação manual. Neste caso aqui, eu não coloquei nenhum motivo, tá? E aqui, também fiz um apontamento e apropriação manual, ó. Ok? Então, a gente consegue ver exatamente o que a gente estava fazendo. Renata, quero dentro dessas apropriações aqui, não dá para eu ver nessa tela mesmo, ao invés de ter que ir lá no relatório de consulta? Posso, ó. Se eu entrar aqui, a gente tem as possibilidades de fechar e limpar o dia.
Fechar o dia já vou mostrar já já o que é, mas limpar o dia vai limpar tudo que vocês tiverem feito de apontamento e apropriação, tá? Apontar horas a gente já viu e apropriações, ó. Então, se eu entro em apropriações, ele vai mostrar pra gente de forma resumida e de forma detalhada. Então, aqui, resumida, tá só fazendo resumão. Detalhado, ele vai mostrar exatamente, ó, a hora de início e término de cada apropriaçãozinha que ele tiver feito. Então, ele fez uma apropriação automática aqui, ó, das 9h34 às 9h35. Ó lá, pelo rótulo Naves, apropriou automático. Depois, das 10h05 às 10h06, ele fez uma outra apropriação. Eu fiz uma apropriação manual, ó. E aí ele foi fazendo ao longo do tempo algumas coisas para Naves, algumas coisas para apropriação manual, e ele vai mostrando pra gente o que é manual, o que é automático, ó. E o que é apontamento e apropriação manual também. Tá? Ele vai mostrando hora por hora, ou um grupo de horas se a gente tiver feito apontamento manual. Tá? Dentro dessas apropriações aqui, deixa eu entrar de novo aqui no detalhado, ó, vamos supor que, putz, eu vi que essas 5h20 aqui não era para essa fase aqui, era para outra fase, era para o Cubogol, mas para outra fase, eu quero transferir. Eu posso, desde que ela esteja aqui marcada como detalhada, eu venho aqui em transferir, e aí eu ponho aqui, ó, 420, né, eu tenho que repetir e vou colocar a fase correta, que é executivo, ó. Transferir. Então, ele foi lá, ó, transferiu para a fase que eu queria. Assim como eu posso transferir também para outro projeto, não tem problema nenhum. Outro exemplo que a gente tem aqui, então eu venho aqui, ó, nesse exemplo. Então, dos 55 minutos, eu fiquei... esse é hoje, né? Hoje não dá. Então, aqui eu posso correr os meses, posso ir para um mês passado, né? Nunca futuro, óbvio. E aí aqui a gente vai fazer uma outra justificativa, ó. Então, neste dia aqui, eu fiquei com o Naves ligado 1h06, apropriei 38 e sobrou 28. Ao invés, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, ao invés de eu ter que ficar entrando hora por hora, pintando o que eu quero apropriar, depois passo para outra hora, pinto, eu quero fazer mais fácil. Eu quero vir aqui, fechar o dia e falar para o Naves que quero tudo que tiver sobrado de saldo, eu quero apropriar para um determinado projeto. Então, eu uso essa opção fechar dia. Então, eu venho aqui no fechar dia. E o Naves vai me pegar tudo e transformar num bolão só. Então, antes eu conseguia ver que dentro de uma hora sobrou 3 minutos, dentro de outra sobrou 2, dentro de outra sobrou 10. Agora, ele juntou tudo numa coisa só. Então, ele falou que dentro deste tempo que eu fiquei apontada, eu apropriei esse tempo aqui e sobrou um saldo. O que eu quero fazer com este saldo? Tá? Eu posso limpar o dia e limpar tudo que ele já apontou e apropriou, que não é o que eu quero. Eu quero ou apropriar ou ratear. Então, neste caso aqui, como sobrou pouco tempo, o que eu quero que o Naves faça? Eu quero que ele utilize essa ferramenta de ratear, porque eu não lembro o que eu fiz esses 28 minutos. Né? Então, ele está me mostrando aqui que 78% do tempo que eu fiquei com o Naves ligado, ele apropriou para a empresa. E 21% ele apropriou para esse projeto aqui. Eu vou pegar 10 minutos do meu saldo, vou apropriar para um terceiro projeto, ó. Esse daqui. Então, o Naves me mostra, ó, que 62% agora ele redividiu as participações, né? 62% foi para a empresa, 20% foi para a Casa Areia, 16% para o treinamento. Então, o que eu quero fazer agora com esses 18? Eu quero que ele rateie. Eu quero que ele pegue esses 18 minutos e coloque 62% aqui, 20% aqui e 16% aqui. Então, ele vai fazer isso automático. Então, venho aqui no ratear. Essa é uma forma da gente zerar o nosso saldo de acordo com a participação que os projetos tiveram ao longo daquele dia. Então, eu venho aqui no ratear, ele vai me mostrar dos 18, ele vai jogar 11 para esse, 3 para esse e 4 para esse. Eu concordo aqui, ele zera o meu saldo e aumenta o número de minutos, mas não muda a participação. Ok?
Então essa ferramenta é bem legal, porque é muito fácil. Ao invés de eu ter que ficar entrando hora por hora e justificando, eu venho aqui, fecho o dia e uso a ferramenta de rateio. Ó, ratear, ratear. Acabou. Ok? Bom, então a gente já viu que a gente precisa criar o rótulo. A partir do rótulo criado, a gente consegue começar a fazer as apropriações automáticas, né? Pelo rótulo, que o Naves vai ficar verdinho e apropriar a gente não precisa fazer nada. Se a gente se ausentar do computador, a gente tem duas maneiras. Ou a gente liga o trabalho manual e quando voltar a gente justifica, ou a gente deixa sem ligar o trabalho manual, o screensaver vai entrar para quem tiver permissão, obviamente, para isso, né? E aí na volta eu justifico, e também isso é considerado uma apropriação automática, tá? A gente tem o reloginho do almoço, então quando vocês se ausentarem para o almoço, vocês têm que clicar no reloginho do almoço. E a gente tem as apropriações manuais que são feitas ali no monitor, tá? O meu screensaver vai entrar aqui de novo. Então, deixa eu só ver aqui. Então, vamos continuar aqui. Então, essas são as possibilidades de apontamento e apropriação, tá? Que é a pausa de trabalho, screensaver e trabalho manual, os templates de motivos e aí os relatórios. Então, vamos dar mais uma olhadinha nos relatórios aqui. Então, aqui em consulta são os relatórios de horas que a gente consegue tirar, que são mais utilizados. Então, a gente pode consultar aqui equipe. Então, se eu tiver montado as equipes, de acordo com aquele primeiro treinamento que a gente fez, eu escolho aqui quem é o responsável pela equipe, ele vai me mostrar quais são as pessoas que trabalham nessa equipe, quanto tempo eles apontaram, eles apropriaram, se eles têm algum saldo. Então, isso aqui é legal para o coordenador, né, da equipe vir aqui e ver se tem alguém com muito saldo, porque não é legal a gente ficar com muito saldo, que significa que a pessoa só apontou e não apropriou, tá? Então, eu venho aqui, ó, escolho qual é a equipe, vai me mostrar os usuários e o tempo de trabalho, tá? Voltando lá. Então, se a gente der um duplo clique, ele entra no relatório de consulta automático daquele usuário que a gente clicou. Então, ele está me mostrando, eu entrei no Super, ó, então ele me mostra no mês corrente o tempo e aonde a pessoa trabalhou, tá? E aí a gente pode colocar detalhada, ó. Sempre mostrando pra gente aqui, ó, o total de horas, tá? Então, esse é o da equipe. Vamos pro próximo, que é o consulta de apropriações automáticas versus manual. Então, assim, o ideal, depois que a gente implantou Naves na empresa, é que a maior parte do tempo a pessoa trabalhe com apropriações manuais. Automática, não manuais. Né? Por quê? É através do rótulo e para não ter que ficar justificando manualmente. Então, neste relatório aqui, a gente consegue ver se as pessoas estão utilizando muitas horas manualmente. Então, neste caso aqui, o meu, ó, bicho, automático só isso e manual tudo isso. E se eu quiser, eu posso visualizar a origem dessas apropriações, né? Então ele me mostra aqui, automático, que foi o rótulo mesmo, eu usei só 21 horas. Aqui, não, aqui é a soma de todos, né? Então, pelo rótulo, eu usei só 6 horas e 30. Pelo screensaver, 7 horas e 3. Pelo reloginho, 6 minutos. E as apropriações manuais, eu fiz um monte, ó. Tá? Então, isso aqui não é o ideal é o contrário, que sempre aqui pelo rótulo seja um número muito maior do que aqui. Porque a pessoa tem que fazer pelo rótulo.
Daí, aquele que a gente já viu bastante, que é a consulta de apontamento e apropriação. Então, eu vou colocar aqui um período. Vamos colocar desde o começo do ano. Executo o filtro. E aí, aqui a gente pode apresentar ou não com valor na hora de tirar o relatório. E posso agrupar por usuário ou por projeto, que é bem legal. Então, se eu agrupar por usuário, o relatório vai fazer por usuário. Então, vai falar: essa pessoa aqui, a Andrea, trabalhou neste projeto esse tempo, esse outro usuário esse tempo, e o usuário super trabalhou em cada projeto esses tempos aqui, vezes o valor hora da pessoa, tá? E aí a gente consegue ter um total geral nesse período e o total geral de valor. Também posso agrupar por projeto, que ele vai me fazer o contrário, né? Ele vai me mostrar que neste projeto, a pessoa que custa X por hora, que é este usuário, trabalhou tanto, vezes o valor hora dá isso. Então, para cada projeto, ó, tem uma somatória que vai me mostrar quanto que esse projeto já gastou no escritório, referente a horas, tá? E aí a gente tem aqui só por usuário, então o usuário, se ele tiver esse relatório permitido para acesso, ele vai acessar só o relatório dele mesmo, ó. Tá? Não rotuladas. Então, essa apropriação não rotuladas também a gente marca lá quando a gente cria o usuário, a gente marca se a gente vai querer esse relatório ou não, e aí ele vai mostrar tudo que a pessoa entrou na máquina que não era rótulo. Então, se a pessoa tiver entrado no Skype, então qual é o usuário, que dia, aonde ele estava, tudo que não for rotulado. Então, você entrou no Facebook, você entrou no Instagram, onde tiver entrado que não for rótulo, esse relatório pega e mostra o tempo que a pessoa ficou gastando naquilo, tá? Esse relatório é um relatório que carrega muito banco de dados, então de quando em quando é legal vocês exportarem para o Excel e dar uma limpada. Então aqui, ó, se eu limpar, ele apaga todos os registros desse período, ok? Tarefas a gente ainda não viu. Horas totais por mês, isso aqui também é bem legal. Então, ele vai mostrar o ano corrente. A gente pode agrupar ou por tipo de projeto ou por status de projeto. Então, eu quero agrupar por status, que eu quero só saber os que estão em andamento, os que estão concluídos, ó. Então, ele me mostra aqui esses que estão em andamento, o tempo que se trabalhou e os concluídos. Por tipo de projeto, ele mostra só os residenciais, só os comerciais, ó. E aí, ele vai mostrar pra gente que anteriores. Então, anteriores a 2019, ele faz uma somatória de horas que eu trabalhei em anos anteriores. Então, se é um projeto muito longo, aqui ele vai somar todos os anos que já se trabalhou até o ano corrente. E aí, depois, mês a mês, ó, ele vai mostrando quanto tempo se trabalhou nesse projeto. E o legal é que lá embaixo, ele faz a somatória de horas do mês. Então, no mês de janeiro, foi trabalhado isso, no mês de fevereiro total, né? No escritório. Então, é bem legal. Lembrando que todo o relatório do Naves, quando a gente for imprimir, ó, sempre ele imprime primeiro em tela. Então a gente vê a cara do relatório aqui em tela e depois a gente pode mandar efetivamente imprimir. Tá? Bom, então deixa eu ver, eu acho que é basicamente isso. Eu vou voltar para a gente ver as dúvidas. Então vou tirar aqui o compartilhamento e vou voltar. Oi, Aline. Então, a gente então fez hoje o treinamento de número 3, que foi o modo de execução. E na semana que vem a gente vai fazer o quarto, que é o de planejamento, onde a gente vai ver tarefas, etc. Tem alguma dúvida aí?
Bom, então acho que não tem nenhuma dúvida. Qualquer problema vocês entram em contato aí com a gente ou com o suporte. E é isso. Então, semana que vem a gente vai ter o treinamento de número 4. Esse foi o de número 3, tá bom? Então, aguardo vocês. Até a próxima.